Olá pessoal, aqui na nossa plataforma do YouTube, mais uma reflexão aqui para a gente se fortalecer na fé, né? E continuar avançando no meio das nossas circunstâncias, inclusive daquilo que está vivendo o Brasil, né? É importante que a gente compreenda, eu quero falar um pouquinho hoje sobre o deserto espiritual, né? Nós temos que lidar na nossa jornada cristã, às vezes, com o deserto. É ali que as coisas são forjadas, que enfrentamos inimigos e vencemos, e então encerramos ciclos e, às vezes, vamos para uma outra etapa do propósito, depois que esse ciclo de deserto se encerra. Mas no deserto Deus nos treina bastante, vivemos muito treinamento com Deus. E próprio Jesus, ele viveu no começo do seu ministério um tempo onde ele foi levado para o deserto pelo Espírito, e ali ele venceu os inimigos do propósito. Ele lutou e venceu contra os inimigos do propósito, o inimigo de Deus, né? O inimigo de Cristo, do seu propósito. Satanás estava lá e ele lidou, enfrentando e vencendo. E a vitória dele nos desertos nos dá aquela legitimidade, nos dá autoridade, nos dá favor para vencer também nos nossos desertos. Muitas vezes somos levados a esses lugares sozinhos com o Espírito Santo de Deus, sozinhos com oportunidade para refletir, sozinhos para poder confrontar de maneira pessoal, com as armas de Deus, inimigos terríveis que temos que vencê-los. E eu oro que você hoje possa discernir seus inimigos e, se já enfrentou, está enfrentando, ou mesmo seja conduzido pelo Senhor para períodos assim, para vencer e não desanimar, não desistir da fé, mas pelo contrário, mesmo que haja deserto ao redor, lembre-se que Israel, quando sai do Egito, vive essa realidade do deserto, mas tinha uma mesa de provisão. Jesus viveu a realidade do deserto, enfrentou com jejum, e aqui a arma do jejum é uma chave do reino importante para atravessarmos desertos. Jejum, oração, intimidade com o Pai, porque alguns downloads, né, serão feitos durante o período do deserto que preparam para a próxima etapa, né? Antes da gente enfrentar alguns inimigos, eles têm que ser vencidos na oração e do jejum. Foi isso que garantiu a vitória de Jesus, foi essa estratégia. Ele enfrentou antes. Às vezes, nós estamos querendo fazer o jejum durante, mas jejum e oração devem ser sempre antes. Jesus venceu essas batalhas antes, com jejum e com oração. E então, ele fez isso, nesse caso lá, Lucas 4, nós temos um pouco dessa história. Ele venceu isso com oração, com jejum, ali no deserto, e ele foi servido no final por uma mesa, guardado pelos anjos, mas servido, uma provisão do Senhor, tem sempre um alimento para fortalecimento, e Jesus foi para o deserto, ele foi armado, com a espada do Espírito, ele confrontou o inimigo e venceu. A importância do conhecimento bíblico para atravessar, vencer os inimigos e trazer a vitória nos desertos que nós somos conduzidos, que preparam etapas do propósito, né? E no deserto existem espíritos do deserto, existem confrontos espirituais no deserto, né? E muitas vezes existem áreas na nossa vida que temos lá uma área específica, há ali uma situação que ainda não chegamos ao lugar da herança, a desfrutar, estamos em batalha para possuir a terra, né? Mas o propósito é que a gente alcance as armas de Deus, a vitória de Deus, e possa destruir e vencer esses inimigos, e então aquele deserto seja encerrado na nossa vida, em nome de Jesus. Eu oro que Deus mostre se há desertos na sua vida, que sejam encerrados, que você realmente complete a etapa de preparação, não fuja daquele tempo que o Senhor tirou todas as pessoas. Naquele tempo de Jesus, o Pai tirou todas as pessoas e ele teve que lidar especificamente
ele e o pai, depois no final os anjos estavam ali com toda a provisão, mas ele teve que lidar com as feras, lidando com as feras. E quando você está lidando com as feras, não se esqueça de que quem está guardando você é o mais valente, ao Senhor Jesus Cristo. Ele está realmente à sua proteção, porque o processo do deserto foi preparado por ele e não é algo que ele planejou para lhe destruir. Muito pelo contrário, foi para lhe enriquecer, para lhe fortalecer, e é necessário que você tenha discernimento do que você vai ouvir, das vozes que vai ouvir, das ideias que vai ouvir, e fique focado em ouvir a voz de Deus, né? E então essas obras do deserto, elas se manifestam, né? Se revelam para que a gente possa ter clareza da arma que devemos usar, né? A arma que devemos usar. Jesus, ele demonstrou uma vitória na vida pessoal, porque ele, habilidoso com as armas de Deus, pôde usar essas armas de Deus corretamente ali no deserto e vencer. E a Escritura fala do deserto em vários ambientes, não só nessa experiência de Jesus, mas Isaías 34, de 11 a 15, fala de várias feras do deserto, fala da coruja, fala da raposa do deserto, fala do dragão do deserto, da hiena do deserto, do abutre, mas tudo isso são realidades que nós recebemos da parte de Deus, autoridade para confrontar e vencer. E as armas de Deus estão disponíveis para confrontar e vencer. E essas feras, a vitória sobre elas tem sempre a ver com aquilo que você vai viver na frente, o próximo ciclo, né? Então é preciso tomar autoridade, nunca se posicionar como uma vítima, nunca se posicionar como alguém, Deus se esqueceu de mim, como é que eu estou passando isso? Não, levante ação de graças, né? Ação de graças é um altar que nós devemos manter diante de Deus. Agradecer a Deus pelos desertos, agradecer a Deus pelas provações, agradecer a Deus pelas tentações. Existem períodos longos, às vezes, que cristãos passam por longas tentações. E ali ele pode e deve recorrer ao Senhor, a intimidade com o Senhor, o jejum e a oração. Inclusive, se você estiver vivendo algo agora nesse sentido, né? Pegue essas chaves do reino, pegue o jejum, pegue a oração, não é? A aplicação da palavra de Deus corretamente. Peça ao Espírito Santo me ajude. Fale com o Espírito Santo, ele está com você, ele caminha com você no meio do deserto, ele caminha com você com estratégia, com sabedoria, ele já tem disponibilizado a você as armas certas. Toda estação que você entra, mesmo que seja um deserto, há da parte do Senhor armas espirituais, provisões espirituais, a companhia e a liderança do Espírito Santo, né? E você pode decidir, Deus, eu proclamar essa palavra está lá em Isaías 35, 1, não é? Eu não vou habitar definitivamente num deserto, mas numa terra fértil. Senhor, a minha herança é uma terra fértil, mesmo que haja porções difíceis. Quando Paulo estava na sua missão de pregar em Roma, e ele levou o testemunho do reino até a casa do império, né? Ele, no dia do seu julgamento, estava sozinho. Ele tinha uma equipe apostólica imensa que lhe ajudava. Eram vários líderes que ele, como um pai espiritual, estava formando. Mas naquele período do julgamento, o texto dá a entender que ele estava sozinho. Mas naquele momento era ele e o Senhor. Sozinho, às vezes, das pessoas, e isso faz parte dessas configurações de desertos que passamos. Deus realmente tira as pessoas. E você acha que é uma limitação das pessoas? Não, é um desejo de Deus de desenvolver essa solitude, aquele ambiente relacional íntimo, onde nós abrimos o coração para Ele,
onde nós nos derramamos, onde nós cultivamos uma comunhão mais intensa. E também vencemos o vitimismo, vencemos essa piedade, esse ego independente, orgulhoso e às vezes fragilizado com desejo de que alguém, uma pessoa de carne e osso venha nos ajudar. Sempre vai haver isso, não é? Nós vamos sentir isso, mas lembre-se da vitória de Cristo no deserto. Ele lidou com a realidade falando ao Pai. Ele estava em oração ao Pai. Ele estava lidando com a realidade através da comunhão. Então, a sala que Cristo estava no deserto era a sala, o quarto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ele estava ali, naquele quarto fechado com a porta, só que era no meio do deserto. E aí o que ele fez? Ele ligou-se, conectou-se com a sala do trono. Então, a sala do secreto deve estar conectada com a sala do trono para que a companhia seja real, a presença seja real. E aquele templo do deserto de Cristo foi uma companhia real. Ele precisava levar o amor paterno aos homens, ele precisava compartilhar isso de uma maneira humilde. Ele se humilhou no céu e veio, né? E ele teve que descer a esses lugares, ele teve que experimentar a vitória primeiro sobre os principados e potestades, sobre os demônios, trabalhar no mundo apesar das feras do deserto, trabalhar e vencer apesar das feras do deserto e da pressão que elas fazem, né? O texto bíblico fala que os demônios, eles descansam no deserto, né? E essa realidade aponta exatamente para esse ambiente, esse espaço físico, geográfico do deserto mesmo, um lugar físico, onde ali ficam aqueles espíritos. Mas nós estamos falando da realidade do deserto espiritual, e que às vezes nesse deserto espiritual, fisicamente, pessoas se afastam, ficamos com o Senhor e temos a nossa intimidade, nossa relação íntima renovada com Ele. Isso é importante demais. Mas proclame, não habitarei no deserto, né? Isso vai ser um momento, e eu habitarei numa terra fértil. Leia Isaías 35, o capítulo todo, não é? E profetize sobre sua vida, né? Outra palavra que está lá é que o deserto florescerá como uma rosa e trará frutos abundantes. E aqueles dias de Jesus no deserto trouxeram frutos, trouxeram flores, que são os primeiros sinais, né? E depois os frutos, né? A primeira etapa são as flores e depois o definitivo, que são os frutos. Então, nessa jornada de aprender com os desertos, e de ser ensinado, de ser habilitado, de amadurecer com os desertos, estava lá, estava disponível. Então, se Cristo deixou esse momento, se Cristo deixou essa experiência, ela está disponível para mim e para você. E você pode declarar que você vai receber o florescer de Deus, né, como uma rosa, e vai ter frutos abundantes. E mais um versículo, que é o 35:6, que a água vai correr e aquela solidão também vai embora e se tornará torrentes do deserto, torrentes no meio do deserto, fontes, porque as águas vivas vão trazer o transbordar, não é? Na presença de Deus. Os dias que nós nos afastamos e nos separamos para Deus, ou os dias em que os desertos chegam e que as pessoas se afastam, ou nós escolhemos estar com o Senhor, o que acontece exatamente é isso, que tem ali um ambiente onde você fica se preparando para um transbordar. O transbordar está na porta, o transbordar virá, o transbordar. Então, olhe para o fruto do deserto, olhe para os frutos
daquele tempo de provas, de tentações que você vai vencer em Cristo. Porque Cristo venceu o deserto, eu e você podemos vencer os nossos desertos. E as áreas da nossa vida que estão em deserto, nós oramos que haja um transbordar, um encerramento do ciclo com aprendizado e vitória sobre as tentações e haja um transbordar de vida, de paz, de libertação e de completar o propósito que Deus tem com a nossa vida. Satanás não nos vencerá no deserto. Satanás não nos paralisará no deserto. Eu oro que essa verdade se estabeleça na sua vida, profetizo esse derramar, o liberar das torrentes, rios arrebentarão no deserto. Que essa palavra se cumpra e os ciclos de tentações e provas sejam vencidos pelo poder do nome de Jesus.